Olá, bom dia a todos. Então, 11 horas. Hoje nós vamos fazer a nossa oração. Esperar ver se alguém vai entrar. Eu fiz um convite, né? Vamos fazer a oração do benzimento. Um benzimento ao vivo. Então, quem quiser, pode pegar um copo de água, colocar perto. Se tiver uma flor, palma, arruda, pode colocar também, né? Vamos ver se a gente tá no ao vivo, se o pessoal entra. Eu não sei se às vezes a conexão, mas semana passada o pessoal reclamou que não tava conseguindo entrar no ao vivo, né? Quando eu fiz a oração, o pessoal reclamou que não estava conseguindo entrar. Vamos ver hoje. Oi, Joyce! Bom dia! Então hoje tá funcionando. Semana passada o pessoal reclamou, tá aqui falando, Joyce, semana passada o pessoal reclamou que não tava conseguindo entrar, não conseguiu entrar para oração ao vivo. Teve gente aí que mandou essa mensagem. Eu fiz um convite em cima da hora, falando aí que a gente ia fazer um benzimento. Na realidade era para eu ter posto isso ontem, avisando a vocês, para vocês também se prepararem e vir, né, mais pessoas. Eu sei que domingo é complicado, porque domingo o pessoal tá com a família fazendo um almoço, né? Mas eu tentei botar aí o convite um pouquinho mais cedo, espero que o pessoal venha. Vou esperar mais um pouquinho, mas enquanto isso, enquanto a gente não faz o benzimento, vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês é dedicado aí à prevenção do suicídio. Isso é um tema, assim, muito vasto. Na sexta-feira, eu assisti toda sexta-feira tem no canal do YouTube da Criança do Século XXI, da Carmen, do Marcelo Siring, né? E Marcelo, para quem se lembra, ele fez uma live comigo. Ele é o autor do livro O Poder das Cores e foi uma live, assim, super comentada, maravilhosa, né? E o Marcelo, junto com a Carmen é a esposa dele. A Carmen, Carmen Mírio, né? Ela que desenvolveu, até apresentei para vocês essa semana, o baralho das cartas sistêmicas, que é uma das novas ferramentas que eu estou trabalhando aí nas terapias, né? Eu uso outros baralhos de constelação também, mas agora nós temos esses cards da constelação sistêmica da Carmen para também nos auxiliar. Também foi um tema que nós falamos um pouco sobre isso essa semana. O pessoal perguntando o que eram cards, eles não conheciam o baralho das constelações, e eu tentei falar um pouquinho sobre isso. Né? Os cards, eles nos auxiliam, né, numa pergunta para a gente tentar resolver os emaranhados, tentar saber o que nós temos aí de emaranhados em todas as áreas. A constelação sistêmica, para quem não sabe, ela tem esse objetivo, né, de ajudar as pessoas a encontrarem as respostas, a curarem suas feridas, a entenderem os padrões que se repetem em suas famílias, né? Só que aí eu fiz o curso de constelação sistêmica familiar e também de constelação sistêmica profissional, empresarial e escolar. E o que é isso? O escolar, então, que puxando um pouco para
para minha área de atuação é quando a gente consegue conversar com os alunos e com a família e entender a problemática, às vezes uma dificuldade que ele tem dentro da escola através da área de padrões repetitivos. Às vezes os padrões de seus pais se repetem, né? E problemas que eles tenham de comportamental dentro da escola, e a gente consegue, através da constelação, entender isso e ajudar no processo de compreensão, de cura que esse jovem passa. Então, os cards, o baralho sistêmico, ele ajuda nesse processo. E em outros atendimentos, outras ferramentas que eu uso, outras terapias, como a mesa quântica estelar, a mesa quântica terapêutica, a mesa quântica de sodalita, né? Eu uso também o baralho. É muito interessante, Joyce. É muito legal. Quando você associa essa área da constelação, que você associa a área da constelação educacional e você consegue entender por que o aluno tem aquele tipo de comportamento através de uma análise, né? De uma constelação, junto com a família, e às vezes é um padrão que se repete. Um problema muito anterior, sabe? Familiar, e que ele traz isso e às vezes reflete no comportamento dele. Mas enfim. Então, eu falei um pouquinho aí dessa semana que a gente vem conversando. E na sexta-feira eu assisti esse encontro, né, com o Marcelo, com a Carmen, e com uma especialista falando sobre a questão do suicídio. E assim, a gente que lida com escola, com educação, a gente percebe que isso é muito presente no jovem, né? A gente desenvolve trabalhos socioemocionais, né? Desenvolve as habilidades socioemocionais dos nossos jovens, né, através de alguns projetos. E dentro da fala do nosso círculo de confiança, que a gente chama, nossa, a gente tem relatos ali de jovens que já pensaram em suicídio, que já tentaram suicídio, ou que em algum momento conhecem pessoas que já tentaram, sabe? E esse atentar contra a sua vida, contra a sua essência, né? Contra a sua existência, aí você vê que tem N motivos. Mas o maior, assim, que a gente encontra de mais comum, vamos dizer assim, é a depressão. Então, gente, depressão é sério, depressão não é bobagem, depressão não é frescura. Depressão, ela é uma doença mesmo que precisa de tratamento, precisa de acolhimento, precisa de atenção familiar. Então, o jovem ele está cada vez mais deprimido. A pandemia, ela veio intensificar esse sentimento. Sabe? É como se ele desse um clique. E aí, com esse clique, o nosso jovem, né? Os jovens, eles passaram a sentir mais. Eles passaram a ter depressão. Eles passaram a pensar, né, no suicídio, a pensar nesse atentado contra a própria vida. Então, você imagina alguém pensar em tirar a própria vida, algo que é dado para você, um presente de Deus, né? E pensar sobre isso está se tornando muito comum. E o Setembro Amarelo, ele vem justamente para nos alertar. Não é só no mês de setembro que a gente tem que pensar ou falar sobre isso, sobre o suicídio. Mas todo ano, todo dia, sempre que a gente tiver a oportunidade ou que a gente puder ou que a gente sentir que é necessário falar sobre isso. E na sexta-feira, eles comentaram sobre a questão espiritual, né? O quanto isso também é relacionada a esse momento, esse desequilíbrio do corpo, né? De todas as áreas que a gente sempre fala, mental, físico, emocional, espiritual. Então, quando uma dessas áreas está em desequilíbrio,
pode ter esse momento desse clique. E é onde o jovem que está ali em sua formação, que ainda está aprendendo, que não sabe lidar com os seus sentimentos, que não sabe lidar com esses momentos, com a frustração, com o dizer não, sabe? Hoje, eles têm uma dificuldade enorme com essa palavra do não, porque eles escutam tantos sims e os pais, os responsáveis, eles querem fazer tudo pelos seus filhos e muitas das vezes eles esquecem de ensinar a importância do não. E quando eles escutam isso, às vezes na adolescência, eles não sabem lidar com esse sentimento. Eles não sabem lidar com esse não. Eles não sabem lidar com essa frustração. E é onde uma das primeiras coisas que eles pensam é se suicidar. De diversas formas. Eles se automutilam, né? Eles tentam tomar remédios, uma quantidade, uma proporção grande para poder tentar o suicídio. E então, isso é um tema, gente, que a gente tem que falar sempre. O Setembro Amarelo tá aí para nos lembrar sobre isso. O Setembro Amarelo tá aí para a gente discutir sobre isso. E se você tiver oportunidade ou tiver alguém que você sinta que necessita conversar sobre isso, converse. Porque o escutar, o ser ouvido nesse momento é uma das coisas mais importantes. Então a gente escuta deles assim, quando a fala deles é assim: ninguém me escuta. Minha mãe precisava fazer essa aula aí, professora, porque ela nem me escuta. E é isso. É tão importante para quem está com algum problema em alguma das suas áreas de desequilíbrio ser escutado. Então, prestem atenção nos amigos, nos filhos, nos sobrinhos, em quem estiver ao seu lado. Exatamente, usam drogas, buscam sempre uma válvula de escape. Triste realidade. É mesmo. Eles buscam essas válvulas de escape para fugir das suas realidades. Porque eles não sabem lidar com os sentimentos. Hoje, o governo, ele com essa nova reforma, até da educação, falando um pouco de educação, mas com essa nova reforma, ele colocou na nova base esse cuidado com as habilidades socioemocionais, a inteligência socioemocional. Então, hoje a gente escuta isso, sabe? Hoje, de um ano para cá, isso está muito forte. Os pensadores, educadores, sociólogos, filósofos, terapeutas, todo mundo falando sobre habilidades socioemocionais, inteligência emocional. Então, virou uma coisa que está se falando, mas e antes? Quantos? Aí você pega um jovem de 17, 18 anos que nunca ouviu falar sobre isso, ele não sabe lidar com as emoções que ele tem. Com todas as transformações, todas as mudanças hormonais do corpo físico, todas as mudanças do corpo mental, tudo que ele quer e que ele não pode, porque o mundo é tão imbuído de tantos sentimentos, de consumismo, e às vezes ele se frustra porque ele não tem aquilo que ele gostaria de ter, e ele não consegue entender isso, não consegue entender o processo, não consegue entender que não é o momento, que não tem como, ele não consegue porque ele não está acostumado a lidar. Então ele vai para as drogas, ele vai para o álcool ou tenta o suicídio. Então, falar disso é extremamente necessário. É extremamente uma obrigação da gente poder falar sobre essas dificuldades, sobre essas emoções que estão tão imbuídas nas pessoas. E a gente está falando de jovens, mas isso são para todos. Quantos em desespero, porque estavam sozinhos nessa pandemia, não pensaram em suicídio? Quantas pessoas? Quantas pessoas, porque a pandemia, gente, muito difícil.
Quantas empresas fecharam, quantas pessoas perderam seus empregos, e aí dá um desespero danado dentro de você. E é aí que está o perigo. Quando dá esse desespero, sabe, os espíritos obsessores, aqueles que não encontraram o seu caminho, não conseguiram ainda se libertar, eles acabam ali se aproximando. E aí o teu desequilíbrio só aumenta. E às vezes tem relato de pessoas que falam que escutam uma vozinha falando assim: vai lá, se mata mesmo, se joga lá. Pega a faca, enfim, você é um fracassado. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Então, nós precisamos sempre estar equilibrados. O importante é a gente estar conectado com Deus, com fé. Porque todo mundo passa por fases difíceis, mas todo mundo, com fé, consegue se reerguer com toda certeza. Essa semana, eu baqueei, sabe? Quando eu achei que eu poderia estar com a Covid, e eu falei assim, caramba, eu me cuido de tantas formas e eu peguei esse troço. E aí o meu emocional deu uma baixada assim, sabe? Eu senti isso dentro de mim. E quando baixa a tua frequência energética, né? Porque é tanta gente falando, não faz isso, não faz aquilo. Vai acontecer, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Cara, é enlouquecedor. Eu me senti na Idade Média. Quando na Idade Média aí nós tivemos aí tantas pragas, né? E aí tem os leprosos, que as pessoas não queriam chegar perto, não chegavam perto. Porque além de não entender, não compreender o que era aquela doença, tinham contágio, né? E tinham medo desse contágio. Gente, é tipo assim. A pessoa que pode estar com Covid ou que está com Covid, cara, o entorno disso é enlouquecedor. Porque são pessoas falando pra você que, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer... Cara, se você se deixar nessa vibração, tu emocional vai lá embaixo. E aí, as coisas só pioram, porque aí quando baixa a tua frequência, e olha que vocês sabem que eu tenho a frequência lá em cima, né? Então, quando baixou minha frequência, cara, eu fiquei muito mal. Porque a minha preocupação era poder transmitir isso pra alguém. Não era comigo, era com um outro. E eu estava assim tão preocupada de eu poder ter passado isso para alguém, entendeu? E aí quando isso foi na quarta que eu senti os primeiros sintomas, na quinta o médico me falou, passou exame, e aí o médico fala assim para você, isso aí é Covid, ele já fala assim para você, os sintomas são esses. E eu falei assim, caramba, um falou assim para mim, não é. Bom dia, Fabiana, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui falando sobre o Setembro Amarelo e sobre, agora nesse momento, falando sobre baixa energética. Então, seja muito bem-vinda. Então, quando o médico fala assim pra você, isso é Covid, ou então quando o outro fala assim, não é um resfriado, um mal-estar, e você fica pirada. Aí, o que você tem que fazer? O que eu fiz? Eu me conectei. E o Mauro, meu esposo, falando assim, isso não é Covid. Você não está com Covid. Você está com mal-estar. Você está gripada. E eu falando, não, mas a minha preocupação era com o outro. Será que eu vou passar pro outro? A Joyce passou por isso, né, Joyce? Verdade, peguei Covid, começou... Foi você que passou, ou foi você que pegou de alguém, pegou de quem, agora vou morrer ou sobreviver, desse jeitinho. Fora que as pessoas te olham torto. É muito olhar torto. E é esse sentimento, aí você imagina isso com as pessoas que têm algo, né? Alguma doença transmissível, né? Outras doenças, não só Covid, né? Bom dia, tudo bom, ser de luz? Que bom ter você aqui. Nós estamos aqui falando sobre o Setembro Amarelo. Estamos falando aqui sobre baixa de frequência energética.
Nós estamos aqui falando sobre o quanto as pessoas, né, estranham, né, nos tratam quando sabem que a gente tem uma doença. E a gente vai fazer um benzimento já já. Gente, para quem tá aí na nossa live, ó, pega um copo d'água, bota aí pertinho de você, porque nós vamos fazer um benzimento ao vivo, tá? Então, é um presente aí para todos nós. Essa semana eu tô aqui explicando como eu tive doente, né? Ainda estou me curando de um resfriado. Deixar bem claro. É um resfriado, porque o meu teste de Covid deu negativo. Graças a Deus, graças ao universo aí. Então, assim, e foi um alívio, porque a gente imagina tanta coisa, a gente escuta tanta coisa e para mim foi um alívio. Então, a gente se coloca no lugar do outro, sabe? De pessoas que tenham algum tipo de doença. E a gente percebe o quanto existe preconceito, né? Então, gente, vamos ajudar o próximo, vamos olhar o próximo. Muitas pessoas com vazio existencial, com certeza, muitas pessoas. E elas não percebem o mal que fazem às vezes pro outro, sabe? E pra mim foi um teste. Aí eu vou falar igual uma amiga minha falou. Pra mim foi um teste, porque quando eu me vi com a possibilidade de estar doente, poder passar pro outro essa doença, e eu fiquei assim muito preocupada com isso, a minha frequência energética desceu e eu tive que me reconectar, sabe? Olá, muito bem-vindo! Hoje nós vamos fazer aqui o nosso benzimento. Estamos aqui conversando um pouquinho antes. Pega já um copo d'água, bota aí pertinho que a gente vai fazer o nosso benzimento aí ao vivo, tá? Seja bem-vindo. Então, quando eu percebi a minha frequência energética lá, que ela deu uma baixada, eu falei assim: eita, não sou eu! Caramba! Mesmo que eu esteja doente, né? Eu não posso deixar isso me abalar, então eu fui lá, fiz logo um banho, né? Olá, minha linda, tudo bem? Bem-vinda! Ó, já tô falando pra todo mundo, pega um copo d'água aí pra gente poder fazer o nosso benzimento, hein? Bota aí do lado que a gente já vai fazer o nosso benzimento. A gente tá falando aqui sobre o Setembro Amarelo, um pouquinho sobre essa questão aí das emoções, né? Dessa questão de saber lidar com os sentimentos, falando um pouco sobre depressão, sobre algumas doenças transmissíveis e como as pessoas estão tratando disso e trabalhando sobre isso. Então, sejam bem-vindos todos. Então, gente, quando eu vi que estava assim, com a minha frequência muito baixa, eu falei assim, não posso. Não dá. Então, fui lá, tomei um banho de ervas, fiz aqui. Até botei um vídeo lá no YouTube, depois quem quiser ver, ensinando algumas ervas que eu tenho aí no quintal. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda, tá? Pergunta que eu respondo. Então tem um vídeo lá mostrando o banho que eu fiz pra mim. Então ensinei pra vocês. É um banho que a gente produz, é o lixo que produz, né? E comercializa isso, vende isso, né? Então quem quiser, só falar. Então, assim, fiz um banho e levantei minha frequência de novo. Porque eu falei assim, caramba, se a gente tá doente, a gente tá aqui no mundo pra isso. A gente fica doente e tá aqui pra vencer a doença, pra manter a nossa energia lá em cima. E vamos lá, vamos brigar, vamos tomar um chá, vamos fazer um banho de ervas, vamos cuidar. Eu cuido muito com fito energético, né? Então, eu cuido muito com as ervas, então foi aí que eu fui fazer e levantar e fui. Então, gente, esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa energia, com os nossos corpos, né? Manter tudo equilibrado. A Joyce já garantiu dela, né, Joyce? Limpeza energética, maravilhoso. Manter tudo equilibrado é muito importante. Para afastar, sabe? Afastar energias negativas, afastar espíritos negativos, porque foi o que a gente falou. Se aproximam, a verdade é essa. Porque vem na sua frequência, sabe? Então,
Se você conhece alguém que tenha problema com relação à depressão, ajude, converse com essa pessoa. O saber ouvir, só esse ato já é maravilhoso. Bom dia, bem-vindo. Vamos agora para o nosso benzimento. Então, quem ainda não pegou o seu copinho d'água, por favor, pegue o seu copinho d'água, coloque aí do lado. Eu tô com galho de arruda, porque é com esse galho de arruda que eu vou benzer vocês, tá? Então, gente, eu amo arruda. Não sei quem aí gosta, mas eu sou uma apaixonada por arruda. Apaixonada mesmo. Então, o benzimento é uma tradição, né? Quem nunca foi benzido quando era pequeno, né? É mal olhado, essa criança tá com mal olhado. E tinha aquelas benzedeiras, né? Que você e a sua avó, sua mãe te levava e ela vinha com aquela arruda, né? E vinha com guiné, enfim, sempre com uma erva para te benzer, um copo d'água para te benzer daquele mal olhado. Quem nunca? Vou contar aqui para vocês. Tô fazendo um curso, né? Terminando aí para lançar para vocês um curso de benzimentos. Benzimento, rezas, orações, banhos, chás, isso é uma das coisas mais tradicionais que existem na minha família, né? Minhas avós e bisavós, né? Elas já faziam o benzimento. A minha avó paterna era uma benzedeira nata, sempre foi. E ela sempre... a imagem que eu lembro muito dela sentada assim no banquinho, ela fumava um cachimbo, tá? Ela fumava um cachimbo e ela sentada naquele banquinho e ela era uma conhecedora das ervas. Era uma conhecedora de chás, de plantas e me ensinou muita coisa. A minha avó materna, Rosa, era uma mulher de fé. Eu sempre falo que na minha vida inteira eu não conheci ninguém com uma fé como a minha avó. Minha avó botava aquele joelho no chão e pedia a Deus, se conectava. E olha ali, era uma fé assim, sem igual. E isso era todo dia, gente. E ela era assim, o dedinho verde. E ela sempre me chamou de dedinho verde. Eu tenho esse dedinho verde, eu tenho muito orgulho de ter esse dedinho verde. E plantar e cuidar das plantas, isso era uma coisa da minha avó. E ela era muito naturalista, numa época que ninguém falava sobre isso. Então, com o que eu aprendi com elas, com o que eu aprendi, com o que eu já estudei na minha vida, eu vou lançar um curso aí brevemente sobre benzimentos, orações e conexão com os anjos. E aí, faço o convite para vocês participarem. Mas a gente vai ter umas lives falando sobre isso e eu conto com a participação de todos. Então, todo mundo pegou o copo d'água? O meu tá aqui já. Vamos lá? Começar o nosso benzimento. Eu quero que vocês se conectem. Se conectem. Fechem os olhos. E vamos lá. Benzimento. Nós vamos fazer, Meire, o nosso benzimento. Vai lá, se conecta, fecha os olhos. Eu não sei se você pegou o seu copinho d'água que eu pedi, mas seja muito bem-vinda. Vamos começar o nosso benzimento. Essa live, gente, vai ficar gravada, tá? Depois, quem quiser acessar para vê-la desde o início. Eu acho que a gente conversou sobre coisas assim maravilhosas, né? Então, foi uma reflexão muito boa. E a gente vai ter umas lives aí essa semana, tá? Vamos lá, gente. Nos conectando. Nossa oração semanal. Hoje nós vamos fazer esse benzimento. E o benzimento a gente sempre pergunta se você aceita ser benzido. Então eu vou perguntar para vocês. Você aceita o benzimento? E você vai falar que sim. Tá? Então vamos lá. Começando. Eu benzo a todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peço em nome da Virgem Maria que corte de ti todo
todas as dores, que desate todos os nós, que sejam rompidos todos os negativos elos. Peço aos seres de luz que bendigam o seu caminho, que se quebrem todos os espinhos, que seja florido teu caminhar. Peço aos anjos guardiães que com suas asas abertas espalhem pós de felicidade por todo o teu coração. Que seu ser e sua centelha divina possa sempre colher todas as bênçãos douradas que em tua alma couber. Peço à Mãe amada que com seu manto sagrado te cubra e proteja, para seguir sempre em frente, sem pesos a carregar. Peço a Jesus Cristo que saúde não te falte, que sua mesa seja farta, que a prosperidade seja sempre lugar comum em tua casa. Amém, amém, amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, gente, esse é o nosso benzimento. Que a paz esteja sempre com vocês, no lar de vocês, na vida de vocês. Que a prosperidade e a abundância, que a saúde nunca nos falte. Agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos de luz, agradecendo ao universo por tudo que nós temos sempre. Então é gratidão, gratidão, gratidão. Um bom domingo para vocês. Gratidão por estarem aí comigo, né? E o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, é só mandar, tá bom? Beijos de luz. E a gente se vê. Hoje ainda tem podcast. Mais tarde eu boto aí para vocês ouvirem com uma outra oração, com uma outra dica para vocês, tá bom? Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Gratidão aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, Joyce. Obrigada, lindona.